Quem eram os ebionitas? Aonde esse grupo viveu? Em que acreditavam? Estas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Se você se interessa então pelo assunto, após a vinheta, acompanhe comigo. Olá, seja novamente muito bem-vindos. O meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nas informações para que este vídeo atinja mais pessoas. Também comente, quero saber a opinião sobre estes e outros assuntos. No vídeo, conforme a introdução que vocês viram, iremos analisar um pouquinho a respeito de um grupo cristão primitivo conhecido genericamente como ebionitas. Vamos ver quem era esse grupo, em que acreditavam, quando que surgiu, em que regiões eles habitavam. Então, vai ser um assunto bastante interessante. Muito bem, quem eram então os ebionitas? Os ebionitas eram um grupo de judeus cristãos que existiram desde o século I até meados do século V. O ebionismo ele não se refere a um grupo específico de cristãos judeus, mas era um nome genérico dado a diversos grupos que, embora sendo seguidores de Cristo, eles também cumpriam ou praticavam a lei mosaica e suas orientações, os seus preceitos, tais como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado e tantas outras aspectos da lei mosaica. O ebionismo, dado este nome principalmente pela patrística, significa basicamente pobres. Embora não existe uma unanimidade entre as crenças desses grupos judaizantes, ou os ebionitas, algumas delas se divergiam um pouco na questão principalmente da cristologia. Alguns acreditavam que Jesus era o prometido Messias, o Filho de Deus. Já outros acreditavam que ele era o Messias, mas era apenas um profeta. Alguns historiadores trazem atenção que até alguns desses grupos ajudaram a influenciar grupos islâmicos posteriormente no decorrer da história. De qualquer forma, o que se caracterizava principalmente nesses grupos, nesses diversos grupos, era a observância da lei mosaica. E vejam só o que Justino Mártir, um dos pais da igreja, falam a respeito destes grupos, logo no início, então, do cristianismo. Então, conforme vocês estão vendo, na obra Diálogo com Trifon, no capítulo 47, Justino Mártir ele traz assim para nós a respeito destes grupos. Existiam dois tipos de cristãos judeus que observam a lei de Moisés. Os tolerantes, que observam os preceitos judaicos, mas que não exigiam que os outros da comunidade observassem tais preceitos, e aqueles que acreditavam que a lei mosaica seria obrigatória para todos. Então, conforme conseguimos observar aqui no Diálogo com Trifon, uma obra então de Justino Mártir, ele traz atenção que havia cristãos que observavam a lei mosaica. Alguns mais extremistas, outros mais liberais. Alguns tinham em mente que para salvação e para agradar a Deus era necessário, era obrigatório, então, aplicar a lei de Moisés ou praticar o que a lei ela trazia atenção. Já um outro grupo dentro deste mesmo linha de pensamento, conhecidos como nazarenos, eles praticavam o que a lei de Moisés trazia atenção, mas não exigia-se que outros também fizessem o mesmo. Agora acompanhe comigo e veja uma obra citando Panário, uma obra de Epifânio de Salamina, a respeito dos ebionitas. Conforme vocês estão vendo, essa obra citando Panário, capítulo 30, escreve assim para nós. Epifânio escreveu Panário, obra na qual criticou dezenas de grupos sectários, entre elas os ebionitas. Desse modo, forneceu descrições gerais de suas crenças religiosas e citações dos seus evangelhos, que não sobreviveram. Então, Epifânio, na sua obra Panário, citou dezenas de grupos sectários, entre eles os ebionitas. Mas veja só
que ele fala a respeito dos seus evangelhos. O que será que ele quis dizer com isso? É o que vamos ver então mais adiante. Mas quando então esses grupos passaram a existir? Conforme vocês estão vendo na obra Ebionitem in Religion, ele traz atenção assim para nós. Tertuliano foi o primeiro a escrever contra um heresiarca chamado Ebion, como fundador dos Ebionitas. Isso já por volta então do segundo século. Já em diálogos diversos de Jerônimo, ele traz atenção assim para nós. Para Jerônimo, um homem chamado Ebion teria sido um dos fundadores desses movimentos que viveu na época do apóstolo João, sendo repreendido pelo apóstolo por não acreditar que Jesus existia antes de Maria. Em outras obras dos pais da igreja, tal como Irineu de Lyon e também Orígenes, fazem citações semelhantes a respeito destes grupos conhecidos como ebionitas e a sua observância da lei mosaica e muitas vezes as impondo para outros cristãos dentro da congregação primitiva. Além dessas informações estas bíblicas provenientes dos pais da igreja, demonstrando o quão precoce este grupo sectário surgiu dentro do cristianismo, temos o testemunho das próprias escrituras sagradas. Por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim para nós. O 3, na verdade, fala assim para nós. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, que era um preceito da lei mosaica, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então aqui em Gálatas, Paulo ele traz a atenção que havia falsos irmãos judaizantes tentando impor então que a lei mosaica ela trazia atenção. Na carta aos Romanos, Paulo repetidas vezes condena ideias judaizantes. Já no livro de Atos, no capítulo 15, a situação dos judaizantes dentro do cristianismo, dentro das congregações, estavam então causando tanta controvérsia que houve a necessidade de se fazer uma reunião entre os apóstolos e anciãos em Jerusalém para se tratar de algumas questões. Questões estas, por exemplo, a questão da circuncisão, pois os cristãos judaizantes estavam impondo isso para os seus irmãos gentios. Então, mostrando que a origem desses grupos sectários dentro da congregação, de fato, já existia logo de maneira bem precoce no cristianismo primitivo. Com o passar do tempo, os ebionitas eles estiveram presentes em diversas regiões, tais como a Palestina, Síria, Ásia Menor, Egito, algumas regiões também do Império Romano. Só que devido ao fato das suas divergências teológicas e também não terem uma centralização na sua forma de estrutura, com o passar do tempo eles foram tomando ou perdendo a sua identidade e sua força, ao ponto de, no final do V século, eles praticamente desaparecerem e serem influenciados ou absorvidos por outros pensamentos teológicos. Uma característica interessante a respeito dos grupos que levavam esse nome de ebionitas ou nazarenos está relacionado a eles terem os seus próprios escritos, rejeitando assim a grande maioria dos livros do chamado Novo Testamento. Acompanhe comigo um destes escritos. O Evangelho segundo os Hebreus é um evangelho perdido, preservado apenas em fragmentos dos escritos dos pais da Igreja. Os estudiosos acreditam que ele foi composto provavelmente no século II, no Egito. Já outro grupo de pesquisadores inclui a datação desse evangelho dentre os anos 65 a 100. Originalmente foi escrito em grego, embora outros historiadores e teólogos tenham sugerido o idioma utilizado tenha sido o hebraico ou aramaico. Esta obra pode ter sido a mesma que os chamados Evangelho dos Ebionitas e Evangelho dos Nazarenos. Então mostra que, além desses grupos serem sectários, lutarem então contra a congregação cristã, mostrando então que eles deveriam continuar guardando os preceitos da lei mosaica, eles também tinham os seus próprios escritos, ou evangelho,
os hebreus. Estão mostrando a sua literatura divergente com respeito ao cânon bíblico do Novo Testamento. Agora, como será que estes grupos, denominados ebionitas, encaravam aqueles que tomavam a liderança dentro da congregação cristã? Acompanhe comigo, vamos ver o que alguns historiadores falam a respeito disso. Por exemplo, na obra Um Estudo do Cristianismo Primitivo, na página 123 de John Meyer, fala assim para nós: os ebionitas viam os apóstolos como traidores da fé. James Dunn, na sua obra A Igreja no Novo Testamento, na página 346, diz: os ebionitas rejeitavam a autoridade de Paulo e dos demais apóstolos. N.T. Wright fala assim para nós na sua obra A Ressurreição do Senhor: os ebionitas consideravam os apóstolos como desviados da verdadeira doutrina. Ernest Casimir, na sua obra O Novo Testamento da Fé, diz para nós: os ebionitas rejeitavam os apóstolos, encarando-os como apóstatas da lei. Raymond Brown, nas suas obras Os Ebionitas, diz assim para nós: os ebionitas desobedeciam o decreto apostólico, considerando os mesmos como apóstatas da fé. E Albert Klisman, na obra A Igreja de Jerusalém do Novo Testamento, diz: os ebionitas rejeitavam a autoridade apostólica. Em resumo, o que vimos neste vídeo? Vimos que os ebionitas foi um grupo que existiu durante o 1º ao 5º século da Era Comum. Vimos que, embora eles dissessem que eram seguidores de Cristo, eles continuavam seguindo a lei mosaica ao ponto de impor essas restrições também para outros cristãos dentro da congregação cristã. Vimos que eles foram combatidos pelo apóstolo Paulo, principalmente. Em contrapartida, os ebionitas consideravam a liderança na congregação, tal como os apóstolos e os anciãos de Jerusalém, como apóstatas das leis, rejeitando então a maioria dos livros do chamado Novo Testamento, o que incluiria as cartas do apóstolo Paulo, João e Pedro, fazendo com que eles mesmos criassem o seu próprio livros sagrados, tais como, por exemplo, o Evangelho de Hebreus. Então, grupos sectários, de maneira bem precoce, surgiu no cristianismo, combatendo então assim a liderança apostólica. Isso com certeza então nos lembra o que acontece também nos nossos dias. Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado dessas informações. Por favor, mais uma vez, se inscreva, dê o seu like aqui, comente também. Quero saber se talvez vocês tenham curiosidade de saber a respeito de outros grupos históricos que existiu durante, então, todos estes milhares de anos do cristianismo. Até mais, fique com Deus e tchau!